irmãos de Del Espírita, é com alegria renovada que uma vez mais cá estamos para dar continuidade às palestras doutrinárias da UD Partenon. Abordaremos no dia de hoje o tema atinente aos infortúnios ocultos. Este tema está posto no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, capítulo que trata a respeito da caridade, e tem como título que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. E o Evangelho, neste ponto, nos diz que nas grandes calamidades costumam ocorrer ações beneméritas, ações generosas, campanhas de auxílio àqueles que são afetados por estas calamidades. E isso vem a ocorrer porque nestes momentos em que ocorrem as grandes calamidades, o ser humano, movido pela compaixão, se enternecendo pela dor do outro, se impulsiona, sente o desejo de ajudar o seu semelhante. Então, nestas grandes calamidades, ocorrem a organização de grupos para o auxílio dos demais e a gente percebe um grande engajamento. No entanto, o Evangelho nos diz que ao lado destas grandes calamidades costumam ocorrer pequenos infortúnios, situações aonde irmãos com os quais convivemos passam por momentos de dificuldade, por adversidades, por dores, e essas dificuldades, essas dores enfrentadas por aqueles com os quais nós convivemos, muitas vezes nos passam desapercebida, e a estes nós não nos dispomos a emprestar o nosso tempo, a nossa atenção, a nossa colaboração, o nosso auxílio. O Evangelho então nos sugere que justamente nestas situações, nestes infortúnios diários que acometem o nosso semelhante, nós venhamos a nos dispor a prestar a nossa solidariedade, nos empenhando aí a exercitar a caridade. O Evangelho nos traz um exemplo bastante significativo neste tópico, nos dizendo que uma senhora de ar distinto, vestida modestamente, acompanhada por uma jovem, se dirige a uma casa muito humilde, a uma casa miserável. Ali chegando, ela é reconhecida, ela é cumprimentada com respeito, e ela se dirige ao quarto superior daquela casa, aonde vivia uma mãe com os seus filhos em extrema miséria. A sua chegada é motivo de grande alegria, porque agora aqueles pequeninos teriam os recursos materiais necessários para o provimento das suas necessidades. O pai daquele grupo familiar estava hospitalizado, estava doente, e a mãe, neste entremeios, não tinha condições de satisfazer todas as necessidades materiais daquela família. Então esta senhora, generosamente, vem ao auxílio daquele grupo familiar, levando os recursos materiais, mas levando mais do que isso, a palavra amiga, a palavra confortadora, a palavra consoladora, fazendo com que aqueles que recebessem, com que aqueles que estavam recebendo aquele auxílio o recebessem sem se sentirem mal. Pelo contrário, fazendo com que eles se sentissem acolhidos, amparados, acarinhados por aquele gesto nobre. E o texto nos diz que esta senhora vai então a este local e que na esquina a espera uma carruagem que continha um verdadeiro armazém de todos os mantimentos que ela frequentemente costumava doar aos seus protegidos. Então nós percebemos aqui
alguém que se dispunha a praticar a beneficência, a caridade de forma constante, de forma permanente. E isso já serve como lição para nós. O texto nos mostra de uma maneira enfática que os nossos atos caridosos não devem ser isolados da nossa vida, devem ser uma constância na nossa vida. Quando aquela mulher assiste aquele grupo familiar, ela sai dali e ainda vai ao hospital levar o consolo, as notícias da família, àquele pai que estava hospitalizado. E ao final daquele dia, ela tem o sentimento de dever cumprido. Quem de nós já não se dispôs a gestos solidários, atitudes caritativas e no final do dia também não nos sentimos leves, preenchidos, muitas vezes envolvidos por um contentamento interior que as riquezas do mundo não podem alcançar, que as riquezas do mundo não podem comprar. E notemos que esta senhora, ao prestar este auxílio, ao prestar esta assistência, ela não pergunta se aquele grupo familiar era católico, espírita, protestante. Ela simplesmente se dispõe à ajuda. E também aqui não se questiona qual seria a sua crença, qual seria a sua religião, nos mostrando que a caridade, como instrumento de amor ao próximo, ela independe da religião que nós professamos. Também é interessante nós destacarmos que essa senhora se apresenta nestes lugares mais humildes de forma modesta, com gestos modestos, com roupas modestas, para que a sua riqueza, para que a sua condição material privilegiada não faça com que aqueles que recebem o auxílio se sintam menosprezados ou humilhados de alguma maneira. Então a gente percebe uma caridade praticada de forma incondicional, sem visar a retribuição, sem visar o reconhecimento, sem visar colocar o outro para baixo. A gente percebe aqui a prática da verdadeira caridade. E o texto nos mostra que essa senhora era verdadeiramente cristã, porque ela leva consigo a filha a estes locais, embora elas vivenciassem uma condição financeira privilegiada, para que a filha também aprenda a praticar a caridade. E ela diz à filha assim: se você não tem nada para dar, porque se eu lhe passar algo para dar aos demais, o mérito seria meu, então, a partir do momento em que nós formos visitar os necessitados, você vai me ajudar a cuidá-los. Porque cuidar do semelhante já é uma grande atitude, é dar de si próprio. E ela ainda propõe à filha que a filha aprenda a bordar, porque mesmo que a filha não tenha recursos financeiros próprios para alcançar aqueles que passam por mais dificuldades, à medida em que ela borda e doa o bordado aos seus semelhantes, ela aquece aqueles que passam por mais necessidades, dando do seu trabalho, do seu esforço, do seu talento. Então, aqui uma outra lição. Todos nós, independente da nossa condição material, nós podemos auxiliar o nosso semelhante através dos recursos que temos, das nossas habilidades, do nosso empenho, da nossa paciência, exercitando uma escuta empática. Todos nós podemos oferecer algo ao nosso semelhante, desde que a gente venha a se dispor para tanto. O texto nos diz que essa senhora, ao final do dia, estava com a consciência tranquila e porque sabia que tinha praticado o bem. Então, um outro aspecto do tema é que nós devemos praticar a caridade sem visar nada em troca, porque aqueles que buscam o reconhecimento, que buscam se vangloriar pela ação que praticaram, o mérito da ação ele desaparece,
porque a verdadeira caridade, assim como ensinava Jesus, deve ser praticada no anonimato, de forma desinteressada, visando apenas o bem do nosso semelhante. Que esta bela passagem do Evangelho possa nos impulsionar a exercitarmos cada vez mais a caridade frente aos infortúnios ocultos pelos quais aqueles que convivem conosco passam. Que possamos nos tornar mais solidários, mais fraternos e que a caridade possa ser uma constante nas nossas vidas. Que a paz, a luz e o amor de Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Obrigado pela atenção. Quero mais palestras curtas da UD Partenon. Curta, compartilhe e comente. Inscreva-se no canal da UD Partenon do YouTube.